O tema de hoje é um dos mais debatidos entre os estudiosos do cristianismo na obra de Tolkien. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com Teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é talvez o mais estudado e debatido pelas pessoas que querem estudar a obra de Tolkien através da chave católica de leitura. E isso não é de hoje. Desde que Tolkien estava vivo, que esse assunto já era tema de estudos. Esse tema é tão importante que eu vou dividi-lo em 4 partes que farão parte de uma nova playlist aqui do Guardião Católico. Ao final do vídeo, vocês vão entender como é que vai ser essa divisão do tema. Eu quero começar apresentando um aspecto biográfico do Tolkien. Em alguns vídeos aqui do canal, eu já falei de um estudioso chamado Clyde S. Kilby. Ele foi um autor e professor americano fundador do Marion E. Wade Center, que é basicamente um famoso centro de estudos sobre os Inklings. Kilby teve uma carreira bem renomada no que pertine aos Inklings, especialmente J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Em meados dos anos 60, Kilby conheceu Tolkien e ficou um tempo frequentando a sua casa para trabalhar como consultor em relação a seus manuscritos. Para quem tiver curiosidade, no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, há algumas correspondências que Tolkien enviou para Kilby. A partir dessas experiências com Tolkien, ele escreveu o livro Tolkien and the Silmarillion, publicado em 1976. Apesar dessa publicação ser uma verdadeira pérola, ela nunca mais foi relançada, o que é uma tristeza, pois ele é um relato emocionante de alguém que conviveu por um bom tempo com o criador da Terra-média. O livro é um retrato fascinante de Tolkien. Kilby conta que, não muito tempo depois de ter começado a trabalhar como professor, Tolkien e Edith realizaram uma curta viagem. De lá, ele enviou para Kilby um artigo intitulado Kingship, Priesthood and Prophecy in the Lord of the Rings, Realeza, Sacerdócio e Profecia em O Senhor dos Anéis, escrito por um professor de Nova Gales do Sul, na Austrália. Esse artigo propunha que a história de Tolkien era uma das mais mal compreendidas da ficção moderna, porque seus críticos eram frequentemente ignorantes da Bíblia. O autor insistia que a história é baseada na maneira de redenção de Cristo do mundo. E sobre o artigo, Tolkien escreveu para Kilby sua própria opinião. Muito disso é bem verdade, exceto, é claro, a impressão geral dada, de que eu tinha um tal esquema na minha consciência antes ou durante a escrita. Ou seja, Tolkien reconheceu que tudo aquilo que o artigo falava estava certo, exceto a parte onde ele dá a entender que Tolkien colocou de propósito o tríplice ofício de Cristo simbolicamente na história. E aí, quem quiser entender melhor isso, eu recomendo que assistam ao OGC número 02, onde foi explicado com muitas citações que o catolicismo foi colocado de forma inconsciente em O Senhor dos Anéis. Somente na revisão que ele fez isso conscientemente. Além disso, Tolkien acreditava que isso aconteceu naturalmente porque tudo que ele aprendeu foi devido à fé na qual ele foi criado. Tudo que eu falei até agora foi apenas para contextualizar que aquele artigo que o Tolkien enviou para o Kilby é um excelente guia para nós estudarmos o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis. E isso é óbvio, já que o próprio Tolkien concordou com ele. Portanto, todo o conteúdo desse vídeo e da playlist da qual ele faz parte será feito com base nesse artigo. Como eu falei, o título original é Kingship, Priesthood and Prophecy in the Lord of the Rings, Reinado, Sacerdócio e Profecia em O Senhor dos Anéis.
Foi escrito pelo professor australiano Barry Gordon e publicado em 1967. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível da nossa fé. O abrigo Sagrado Coração de Jesus, localizado em Sobral, no Ceará, é uma unidade de abrigo de caráter permanente destinado aos idosos negligenciados, vítimas de violências, abandonados ou cujos familiares sejam desconhecidos, e outras situações. A maioria dos idosos encaminhados ao abrigo é dependente ou semi-independente, isso é, necessita de cuidados de terceiros para as atividades do dia a dia, tais como alimentar-se, locomover-se, realizar a higiene pessoal, etc. Atualmente, a manutenção desta unidade de acolhimento institucional se dá através de doações, e com a permanência dos idosos no abrigo são designados 70% de seus benefícios para suas manutenções, com todas as despesas básicas necessárias para o funcionamento, visando a qualidade de vida dos idosos. Os dados e links pertinentes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então vamos continuar com o vídeo de hoje. Muitas pessoas falham em entender os personagens e questões em debate na mítica Terra-média. Em verdade, o poder fundamental de O Senhor dos Anéis reside na complexidade de seu esquema moral e teológico. A falha em entender esse esquema acontece também porque os aspectos teológicos não são aparentes. É principalmente dentro da estrutura de certos critérios teológicos, não meramente éticos, que os personagens de Tolkien ganham profundidade e são merecedores de nossa atenção séria e duradoura. Embora Tolkien disfarce suas origens com grande dose de habilidade, muito de seu esquema teológico implícito é baseado na soteriologia cristã, ou seja, o estudo do propósito e maneira da redenção de Cristo do mundo. Um tema óbvio em O Senhor dos Anéis é a salvação do mundo, lá chamado de Terra-média. Essa salvação é alcançada em termos de ideias amplamente aceitas sobre as atividades redentoras dos cristãos. Frodo, o Hobbit, Gandalf, o Mago, e Aragorn, o Caminheiro, juntos incorporam os três aspectos sob os quais a missão redentora de Cristo é mais frequentemente considerada. O mundo de Tolkien, como o mundo dos cristãos, é salvo por meio do exercício devotado dos sagrados ofícios de realeza, sacerdócio e profecia. Uma vez visto sob essa luz, torna-se difícil descartar a ação do épico como consistindo numa mera série de heroísmo juvenil. Os personagens centrais de Tolkien também assumem, pelo menos para o leitor cristão, um significado profundo e atemporal. Eles se tornam estudos bem concebidos da resposta humana ao desafio dos ofícios espirituais e do crescimento pessoal em estatura e dignidade por meio do conflito. Antes de examinar a maneira pela qual Tolkien desenvolve o seu tema de salvação por meio da realeza, sacerdócio e profecia, é necessário relembrar certas características principais da dinâmica cristã de redenção em e por meio da pessoa de Cristo. É amplamente aceito que, por causa da queda do homem, quando a humanidade de Cristo se manifestou no tempo, ele veio como Redentor para curar a ruptura entre o Pai e a criação. Por amar a ambos, ele veio como mediador, reconciliar os dois e garantir o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Além disso, suas atividades como Salvador refletem os ofícios que o Pai lhe conferiu. Em primeiro lugar, por meio de sua ressurreição, descida ao inferno, ascensão e retorno à direita do Pai, e em seus milagres de cura e outras modificações da natureza, ele se revela como o Rei de toda a criação. Diante do sumo sacerdote judeu e diante de Pilatos, ele reconheceu seu reinado e predisse que seria totalmente manifesto no último dia. Em segundo lugar, ordenado em sua encarnação e oferecendo o sacrifício supremo de si mesmo na cruz, ele se mostra o grande sumo sacerdote, efetuando uma expiação em sua pessoa como vítima auto-oferecida. São Paulo afirma que Cristo foi chamado a este ofício sacerdotal por seu Pai, chamado a ser o grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em terceiro lugar, em sua vida pública, no ensino e no debate, Cristo se mostra literalmente como a palavra vinda do Pai.
Ele não veio como um Deus mudo como os ídolos, mas sim como um Deus na tradição dos grandes profetas. Cristo ensina o caminho da salvação, revela os mistérios ocultos da divindade e prediz a futura possibilidade de triunfo sobre a morte. Vindo desta forma, Cristo é revelado como profeta. Portanto, dessas três maneiras, sugere-se, Cristo age para salvar o mundo, por meio do exercício de um domínio amoroso que traz uma renovação da ordem e harmonia justas, por meio de um autossacrifício que efetua uma expiação e desencadeia uma torrente de graça, e por meio de seus ensinamentos que incorporam as verdades necessárias para a salvação. E este é o padrão de toda a mediação cristã, pois incorporada à vida de Cristo pelo batismo, a vida do cristão é também uma vida de atividade redentora, um empenho pelo estabelecimento do reino do amor e pelo triunfo da caridade. Por meio do exercício dos ofícios cristãos de realeza, sacerdócio e profecia, cada pessoa, compartilhando a pessoa de Cristo, pode agir como um co-salvador do mundo. Esse é o esquema que parece estar por trás de grande parte da ação e do desenvolvimento de personagem em O Senhor dos Anéis. A Terra-média é salva por meio do autossacrifício sacerdotal do Hobbit Frodo, através da sabedoria e orientação de Gandalf, o Mago, e pela maestria de Aragorn, o herdeiro dos reis. Existem seres e forças em ação acima e além desses três, mas estes são os canais pessoais essenciais através dos quais os poderes superiores operam, com o consentimento livre dos agentes escolhidos. Além disso, à medida que cada um desses agentes responde progressivamente às demandas do ofício principal para o qual foi chamado, ele cresce em poder e graça e começa a exercer os outros dois ofícios redentores com maior profundidade. Em termos cristãos, cada uma das três figuras centrais torna-se cada vez mais semelhante a Cristo. Assim, em seu épico, Tolkien não apenas fornece insights em termos da visão cristã sobre o processo pelo qual o mundo é salvo em qualquer dia ou época, mas também explora alguns aspectos essenciais desse desenvolvimento da personalidade humana que geralmente é chamado de crescimento em santidade. Então é isso, pessoal! Eu tenho certeza que vocês gostaram desse assunto que é tão profundo e importante para o nosso desenvolvimento como cristãos. A partir do próximo vídeo, vamos começar a ver como Frodo, Aragorn e Gandalf exercem o tríplice ofício de Cristo. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. Santo Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Santo Idelgardo, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. Santa Madre Teresa, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico aqui no Instagram para ter acesso ao conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!